erros que o psicólogo pode cometer na produção de um prontuário que pode ser muito prejudicial para ele, porque ele pode expor um trabalho errado, mesmo que ele esteja fazendo o trabalho corretamente. São erros invisíveis na produção do prontuário que pode prejudicar muito esse psicólogo, né, em qualquer coisa que ele possa acontecer com ele. Qualquer tipo de questão jurídica, né, algum tipo de denúncia que o psicólogo possa, né, ser acometido. Então, é importante que ele fique ligado a isso, tá, gente? Vamos lá. O primeiro ponto que o psicólogo pode errar são erros invisíveis. O psicólogo pode não estar sabendo que é um erro grave que ele pode estar cometendo, e só que esses erros, gente, eles não são difíceis de você lidar, de você corrigir. Mas vamos lá, o primeiro. Omissão de informações relevantes com medo de exposição. Muitas vezes o psicólogo fica com medo do que está colocando ali no prontuário, se está fazendo o prontuário de forma correta. Então, ele acaba sendo muito sucinto no que ele vai escrever ali, e aí, de fato, ele não prova que ele está trabalhando corretamente. Porque dos objetivos de um prontuário é você mostrar o andamento do seu trabalho ali, como você trabalhou com aquela pessoa, né, para que aquela pessoa tenha essa informação também, porque o prontuário é do paciente, né? Então, ele pode levar o prontuário para saber o que foi colocado ali, né? Então, você vai colocar fatos do que você fez, né? Você não vai colocar todos os detalhes do seu trabalho, como se fosse um relatório, mas o prontuário é importante que tenha pelo menos que tipo de intervenção você fez, por que você fez, né? E, claro, aqueles detalhes que precisam estar ali, né, para que a gente tenha um segmento lógico, né? Não adianta você colocar uma coisa e, de repente, você não coloca o que vem depois daquilo de uma forma lógica. Você coloca de uma forma bagunçada. Esse é o primeiro erro invisível que a gente comete. Então, vamos lá para o segundo erro. Usar termos diagnósticos sem o devido fechamento ou critério técnico. Ó, a nossa colega ali falou, né, sobre diagnóstico, né? É muito importante, gente, porque nós temos vários tipos de diagnóstico. Já falamos disso outras vezes. A gente tem o diagnóstico de transtornos mentais, a gente tem o diagnóstico psicológico, a gente tem os diagnósticos psicoterapêuticos, né, de diversas abordagens, né, cognitivo-comportamental, psicanalítico, fenomenológico, analítico junguiano, sistêmico. A gente tem diversos tipos de olhares diagnósticos, né? Só que o psicólogo, ele passa por uma ordem cronológica por esses diagnósticos. Ele vai passar pelo diagnóstico de transtornos mentais, porque isso todo profissional de saúde tem que saber, porque a partir daqui a gente vai poder pegar a nossa demanda psicológica para que a gente possa continuar o nosso diagnóstico, que é privativo da nossa área, que é o diagnóstico psicológico, né? Mas se eu não fizer corretamente um diagnóstico de transtorno mental, caso seja essa minha hipótese, minha suspeita, às vezes até na primeira sessão, né, de avaliação, se eu não sei fazer um diagnóstico, se eu não sei dar continuidade ou confirmar o diagnóstico médico, eu vou colocar isso dentro do meu prontuário. Olha como acontece. Chega um paciente para você e fala assim: eu recebi um diagnóstico do meu médico de transtorno tal. Aí você coloca aquilo como verdade absoluta e você preenche lá, diagnóstico tal. E você coloca que a pessoa tem aquilo, só que você não explicou. Como é que você chegou a essa conclusão? Não, eu não cheguei a conclusão nenhuma. O médico falou, mas a gente não pode arcar com um diagnóstico feito por um outro profissional dentro do nosso trabalho. Então eu tenho que pelo menos confirmar. Terceiro erro: focar em colocar no prontuário conteúdos emocionais ou narrativos do paciente sem registrar intervenções do psicólogo. O prontuário é um documento, né, um registro documental técnico. Então ali a gente não coloca relato, até porque relato é quebra de sigilo. Então a gente não quebra sigilo no nosso prontuário. É um erro que o psicólogo pensa que está abafando, né? Meu paciente hoje falou tal coisa. Hoje ele não quis. Você quebra um monte de sigilo ali dentro. Não, a gente não faz isso. O que a gente vai fazer é colocar o que foi feito ali, né? Qual foi a escolha da intervenção, da técnica, né? Você pode até colocar o motivo por inflexibilidade cognitiva, termos técnicos. Você não pode colocar ali relatos. Então é um erro muito comum e o psicólogo pensa que está fazendo um prontuário e tanto, né? E não está. Está cometendo um erro absurdo, cometendo um erro ético, inclusive, né? Que é a quebra de sigilo, que é uma coisa ilegal, não podemos fazer isso. E ainda por cima não está mostrando de fato o que você fez ali dentro, né? Então você não está se protegendo. Para o quarto erro, deixar registrada
hipóteses sem evolução clínica. Eu já falei ali anteriormente que diagnóstico, né, a gente tem que fazer o diagnóstico ou confirmar o diagnóstico. Só que às vezes a gente não tem, porque diagnóstico às vezes demora mesmo da gente concluir. E mesmo que a gente coloque uma hipótese naquele momento ali, né, porque a evolução é contínua, né? Então você coloca ali, um dia você fez uma hipótese ou achou essa hipótese, quando o médico, né, traz do médico, é uma hipótese pra gente, né? Então, o diagnóstico do médico é sempre uma hipótese pro psicólogo. A gente não fecha diagnóstico assim. Só que aí a gente tem que colocar na evolução como é que eu estou buscando de fato o diagnóstico. Confirmando ou não, ou fazendo o nosso próprio diagnóstico, né? Ou indo para o diagnóstico psicológico, evoluindo para o nosso diagnóstico psicológico, que é o mais importante, né? Vamos lá. Falta de clareza sobre o tipo de intervenção. Eu não sei o nome da intervenção, eu não sei o nome da técnica, eu não sei em que momento que eu estou fazendo isso. Então, o nome, saber que tipo de serviço eu estou prestando, né? Isso é muito importante, gente. Então, eu tenho que saber nomear o que eu estou fazendo, né? Por quê? Porque nós temos intervenções técnicas, nós temos serviços técnicos. Inclusive, isso é exatamente o que a gente trabalha no nosso R360. A gente ensina quais são as intervenções que você está aplicando nesse momento e como você aplica. A gente explica, inclusive, esse raciocínio clínico para você colocar no prontuário. Então, isso facilita muito e é rápido, né? O sexto ponto, o sexto erro, registrar julgamentos ou impressões pessoais. Olha um exemplo disso, olha. Ele tem dificuldade de aceitar a realidade. Gente, isso é um julgamento que a gente está tendo, né? Então a gente não coloca isso, a gente coloca observações técnicas, né? Digamos, algum nome técnico que tenha para alguma situação específica, algum diagnóstico específico, né? E a gente não coloca. Então, foque na evolução do tratamento. O que está sendo feito, por que está sendo feito, mas de forma técnica, sem julgamento. Essa pessoa é uma pessoa muito difícil. Essa pessoa é uma pessoa muito vitimista. Essa pessoa... A gente não coloca esse tipo de termo, tá? Olha só, o sétimo ponto que eu coloquei aqui. Não registrar encaminhamentos, interrupções, faltas, desistências. E nesse ponto aqui vem um outro ponto aqui que eu achei interessante também da gente refletir. É importante a gente colocar esses detalhes também, porque esses detalhes, eles ajudam a pessoa a entender a lógica. Tipo assim, eu estava fazendo um tratamento aqui, né, usando essa técnica, e de repente a pessoa para, só que a gente não bota nada. Ou a gente encaminhou por algum motivo, a gente não bota o encaminhamento ali, ou as interrupções, faltou, entrou de férias, faltou, sumiu. Tudo isso tem que ser colocado para quando a pessoa voltar, aí tem gente que simplesmente abre o prontuário de novo e tipo assim, avaliação, não sei o que, tava aqui, de repente foi de uma avaliação aqui, como assim, que lógica é essa? Aí a pessoa vai explicar ali dentro, né? Então vai ter a explicação que teve uma interrupção, por conta da interrupção teve que voltar a reavaliar, né? Então aí tem uma lógica, né? Entendi por que isso está acontecendo, né? Então isso é muito importante. E isso já segue um outro erro de falta de atualização. Deixar muito tempo para atualizar, porque às vezes, gente, olha, imagina que você está prestando um processo de psicoterapia, de uma abordagem psicanalítica, por exemplo, né? E a pessoa está ali toda semana em associação livre. Às vezes ela não tem muita coisa para colocar. Eu sugiro sempre que você coloca toda semana associação livre. É isso que tá, né? Escuta flutuante, associação livre. Eu suponho que eu proponho, né? Eu sugiro que é importante você colocar para que você não se perca e a lógica não se perca, né? Então coloque, faltou. Essa falta diz alguma coisa psicanaliticamente? É importante você refletir quais são as possibilidades que podem ser colocadas, técnicas ali dentro. E olha só o que a gente estava falando aqui. Confundir prontuário com diário clínico ou relatório, né? O prontuário não é um relatório, não é um diário clínico, nem um registro documental de sessão, né? Então a gente não vai colocar algumas questões como recibos ou questões, os crivos de correção de testes, né? A gente vai colocar os resultados de uma forma didática, né, ali. Mas a gente não vai colocar a correção daquilo. Esses detalhes são privativos, tá? O psicólogo. Nenhum outro profissional pode ter acesso, inclusive, né? Então, só a gente ali, aí é um registro que é nosso. Esse nem o paciente vai ter acesso. Agora,
também não é um diário que você vai falar de uma forma informal, hoje aconteceu isso, fiquei muito surpresa, o paciente falou isso é um diário, né? Diário também não é o prontuário, né? São informações técnicas. E não é um relatório psicológico. O relatório psicológico é um documento que avalia, ele tem mais ou menos o mesmo teor do prontuário, inclusive o prontuário ajuda a gente a montar o nosso relatório. Só que o relatório tem análise, é um pouco mais detalhado, tem análises, tem conclusão, tem encaminhamentos, tem possibilidades de trabalho ali dentro, né? Então, o relatório tem um outro objetivo, né? E o nosso prontuário, ele é um documento importante para ajudar a gente a fazer o nosso relatório, né? Então, por isso que é bom fazer direitinho também o nosso prontuário, né? Então, gente, uma coisa que a gente pode resumir aqui, e para fazer um bom prontuário, o mais importante é eu saber o que eu estou fazendo no meu trabalho. Que intervenções eu estou usando, como eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Pronto. O que, como e por quê. Se eu sei esses detalhes, meu prontuário vai ficar todo certinho, todo arrumadinho, né, com uma lógica, né, de raciocínio clínico certinho. Eu vou poder me explicar caso alguém fale assim, ela trabalhou errado, fez alguma coisa errada. Olha o prontuário aqui. Olha o que eu fiz, ó. Olha por que eu fiz. Ó, a cronologia do meu trabalho aqui, ó. Entende? Que é muito importante para a nossa proteção e é muito importante para a nossa ética profissional com o paciente. Então, é direito dele, tá? E a hora que ele pedir, a gente tem que dar. Claro que a gente não vai dar de imediato. Às vezes a gente coloca ali num rascunho e depois a gente vai passar limpo. Esse rascunho tem que estar protegido, tem que estar guardado a 7 chaves. Ninguém pode ter acesso, né? E depois a gente pode passar limpo ou digitar, né? Direitinho, né? Então, a gente pede sempre um prazo para entrega, né? Mas é deles, né? Então, isso é muito importante, tá? Então, ó, beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.